O Fluminense conseguiu um feito histórico, se classificar para as semifinais do Mundial de Clubes da FIFA, que está acontecendo nos Estados Unidos. O Fluminense, que venceu o Al Hilal por 2-1, com gols de Martinelli, um golaço de esquerda, né, ali tirando o goleiro, não deu para o goleiro, e um outro golaço também do Hércules. O Hércules aí, que vem se tornando, na minha opinião, assim como o Serna, um talismã do time tricolor, né? Pois contra a Inter de Milão ele fez um gol, né? Ele fez o segundo gol ali do Fluminense contra o time italiano e contra o Al Hilal dessa vez fez mais um gol, né? Sacramentou aí a vitória do Flusão para cima do time saudita. E é um feito histórico para o Fluminense, porque o Fluminense não tem aí, vamos assim dizer, o mesmo poder de fogo em relação a investimento no time. Dizem que aí o investimento que o Al Hilal fez é coisa aí de bilhão, né? Deu bilhão no Al Hilal. E o Fluminense não tem aí talvez nem metade, né, no investimento no time em comparação com o time saudita. Bom, durante o jogo, o Fluminense conseguiu cadenciar a partida, conseguiu fazer com que o Al Hilal ele não jogasse como jogou contra o Real Madrid, né? Contra o Real Madrid foi o jogo lá e cá, né? O jogo terminou ali na prorrogação. Real Madrid não, Manchester City. E acabou que o Al Hilal eliminou o time inglês nas oitavas de final e todo mundo achava que o Fluminense iria enfrentar o Manchester City nas quartas de final, mas não foi isso que aconteceu, né? O Manchester City foi ali num jogo, né, muito intenso, vencido pelo time saudita. Bom, e as participações ali, né, dos jogadores do Fluminense foi algo primoroso, né? Foi um futebol bonito de se ver. E lembrando que no Al Hilal também tem aí jogadores brasileiros, então foi um jogo, vamos assim dizer, aberto. O Martinelli fez o gol e teve uma boa atuação na partida. O Thiago Silva, monstro novamente. O Fábio fez uma defesa importantíssima para o time do Fluminense e naquela altura, né, se o Fluminense levasse um gol, poderia até terminar a partida empatado, mas não foi isso que aconteceu. O Fábio, ele mais uma vez teve uma atuação primorosa, uma atuação de goleiro de mundial, né? E como ele falou ali no final da partida, né? Goleiro de Deus. Aquilo que veio soando como um deboche, né, da Gazzetta dello Sport lá da Itália. Bom, o Fábio incorporou isso para ele, né? E é um cara gelado. Quando chega ali em partida importante, ele aparece, né? Um jogador de 44 anos, um vovô, vamos assim dizer, mas ele apareceu mais uma vez e segurou ali o ímpeto do ataque do time do Al Hilal. Tivemos o Cano, que ele entrou como titular na partida e fez uma partida também muito boa. Teve um vacilo ali quando ele poderia ampliar o placar, né? Mas de cara a cara com o goleiro, no lugar dele chutar, ele deu uma everaldada, vamos assim dizer, e tentou driblar o goleiro, né? Um goleiro que é da seleção marroquina, que chegou às semifinais aí da última Copa e conseguiu tirar ali a bola no pé do Cano. É algo impossível, vamos assim dizer, mas aconteceu e o Cano deu uma everaldada, não chutou para o gol, tentou driblar o goleiro e perdeu a chance de ampliar, né? Nessas alturas aí o Fluminense poderia ter terminado a partida com 3-1, né? Mas enfim, o Hércules também é um destaque aí da partida, porque ele entrou também no segundo tempo, ele teve uma bola ali em que ele chutou para o gol, foi gol, e garantiu aí, né, consolidou a vitória do Fluminense para cima do time azul,
né, o time do Al Hilal. E não podemos também nos esquecer, né, do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho que está fazendo um trabalho espetacular nesse Mundial de Clubes, né, e também vale lembrar que no Campeonato Brasileiro o Fluminense está ali numa estabilidade interessante, mas nesse Mundial de Clubes o Renato Gaúcho ele está fazendo um campeonato, vamos assim dizer, né? Está fazendo um campeonato excelente, né? Para quem é aí tirado para boleiro, né? Só quer saber de praia, só quer curtir praia, né? Não quer saber de estudar nem nada. Ele mesmo falou, né? Ó, quem quer, né, saber de estudar, né? Que procure estudar aí. Mas, enfim, o Renato Gaúcho, ele, na minha opinião, é um pouco subestimado aqui no futebol brasileiro enquanto técnico. Mas no Mundial ele está apresentando um futebol que está sendo vistoso, né? Ele até, inclusive, foi elogiado pelo Simone Inzaghi, técnico do Al Hilal, e 2 vezes finalista da Champions League, né, com a Inter de Milão. Inter de Milão é essa que foi eliminada pelo Fluminense nas oitavas, mas o técnico da Inter não era o Samuel Inzaghi, né? Mas, enfim, o Renato Gaúcho ele está apresentando um futebol vistoso, como eu falei, um futebol onde nesse tiro curto, né, que é uma competição como Copa, ele está apresentando um futebol eficiente, um futebol que funciona, um futebol que está funcionando. E lembrando, claro, o Fluminense não tem aí estrelas, né, grandes estrelas. O Fluminense tem o que a gente diz aí no mundo dos memes, tem o poder da amizade, né? O poder da amizade ali, o técnico, a amizade com o jogador. Então, é isso que o Fluminense tem, né? Claro que eu tô brincando, mas o Fluminense, ele tem a união do grupo ali, né? E tem a sabedoria e o conhecimento do Renato Gaúcho, né, à frente desse time, né? E o Renato Gaúcho que, mais uma vez vou ter que dizer, está fazendo um trabalho muito bom com esse elenco do Fluminense nesse campeonato, né, nessa Copa, a Copa do Mundo de Clubes. Bom, agora o Fluminense espera o confronto entre Palmeiras e Chelsea, aí uma reedição, né, de uma das finais do Mundial de Clubes. O Palmeiras, que é um time que talvez seria melhor, vamos assim dizer, enfrentar o Fluminense, porque o Palmeiras né, eles se enfrentam aí sempre, né? Todo ano estão se enfrentando e é um time mais conhecido, isso olhando pela ótica do Fluminense. Agora, o Palmeiras ele precisa primeiro vencer, né, o Chelsea para pensar aí no confronto brasileiro em uma das semifinais do Mundial de Clubes, né? Mas o Chelsea, né, já tem aí declaração de que o Chelsea vai anular o menino Estevão e vai, né, e dizem que aprendeu com a derrota que teve para o Flamengo, né, por 3-1 na primeira fase, e vão enfrentar aí o Palmeiras com uma outra cabeça. Provavelmente essa outra cabeça é o seguinte: olha, brasileiro também joga futebol, né? Talvez eles, né, tenham esse pensamento a partir de agora. Bom, esse foi o Plantão da Rapa. Peço para você deixar o seu like, deixar um comentário, né? O que você achou aí da apresentação do Fluminense, da vitória do Fluminense, vitória histórica em cima do Al Hilal, e o Fluminense aí que vai para as semifinais, né? O primeiro semifinalista da competição. E se inscreve aqui no canal, beleza? Que tem vídeo aí quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!